Bom, gente, boa noite, todos e todas. Começamos agora a nossa última aula, que vai ser uma revisão geral da minha parte de literatura, que vai do realismo até as tendências contemporâneas. E aqui eu vou pautar os principais autores, as principais características de cada escola que vocês têm que saber, num parâmetro mais voltado mesmo para o que jamais caiu no vestibular nos últimos anos. E a gente pode começar, então, pelo realismo, pensando que ele é uma ruptura grande, considerável, com o romantismo, pelo fato de que ele nos propõe, como o nome mesmo já diz, narrar a realidade, né? A realidade muitas vezes corrupta, muitas vezes pecaminosa, muitas vezes chula, mas uma realidade presente, né? Em todas as relações sociais. E é isso que o realismo traz de característica principal. Ele abandona aquela ilusão romântica para estabelecer uma prosa, uma poesia, uma literatura pautada na realidade, nos seus defeitos e nas suas qualidades, certo? Como principais autores do realismo, eu poderia citar, no Brasil, o nosso incomparável Machado de Assis, né? E em Portugal, o Eça de Queiroz. Do Machado de Assis, eu chamo a atenção para os primeiros romances que são românticos, A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, até que Machado de Assis nos brinda, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que vai iniciar a sua trilogia realista, composta por Quincas Borba e por Dom Casmurro, certo? Uma inovação total e nunca antes vista na literatura brasileira, que Machado de Assis faz, capítulos extremamente curtos, sintéticos, contando picuinhas muito bem escondidas da sociedade. Machado põe à tona e fala sobre preconceito, sobre submissão, sobre adultério, sobre ciúmes, sobre loucura, e até mesmo sobre a morte, no sentido de colocar Brás Cubas não como um autor defunto, mas como um defunto autor, no sentido de que Brás Cubas só escreve depois de morto. Por isso, ele é primeiro um defunto, depois um autor. Certo? Machado de Assis contempla os amores carnais, os amores sexuais, os amores platônicos, os amores doentios, e tudo isso é um retrato muito fiel de uma realidade da classe média burguesa, da classe baixa, que passava por um período de transição, né, de uma monarquia para uma república, de um sistema escravocrata para um sistema livre, vocês entendam entre aspas, mas como que eu posso dizer? Na lei livre, né, na prática nem tanto. Mas ele alerta para os preconceitos, alerta para a manutenção de tradições arcaicas e nos joga isso sempre com muita ironia. Acho que a principal característica de Machado de Assis seria a ironia, certo? A gente também pode lembrar das digressões que Machado de Assis faz, ou seja, ele começa, o texto dele não é linear, por mais que ele tenha uma linha, ele sempre volta e comenta sobre aspectos passados do livro e do tempo que ele está narrando, que a gente chama de digressão, e ele também tem uma característica, duas características importantes, que é a metalinguagem e a intertextualidade. Metalinguagem é quando o texto fala sobre o próprio texto, então é Brás Cubas contando sobre o livro que ele está escrevendo, você está lendo um livro que fala sobre o livro, nesse pedaço. E a intertextualidade é brilhantemente feita em Machado de Assis, quando ele cita com imensa propriedade as suas leituras de Victor Hugo,
de Lord Byron e outros grandes nomes da literatura que formaram o leitor Machado de Assis para que ele pudesse florescer como escritor, certo? Talvez o nosso maior escritor, né, do nosso país, no sentido de originalidade, inovação, e principalmente por ser o primeiro a fazer certas coisas que vocês vão ver os modernistas retomando, e até hoje Machado de Assis sendo louvado, né, para não dizer da Academia Brasileira de Letras, que tem o apelido de Casa de Machado de Assis, certo? Então, Machado de Assis é realmente muito importante. Essa de Queiroz eu posso dizer também tão importante quanto Machado em Portugal, por também trazer questões de um realismo até certo ponto pesado, né? Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, questões de adultério, questões pecaminosas, uma relação muito grande com a realidade, sem medo de dizer coisas que as pessoas não gostariam de ouvir. A exemplo disso, o livro A Relíquia, que mostra um personagem totalmente induzido a ganhar uma herança de uma tia rica, nem que para isso ele tem que fingir uma religiosidade que não existe, não é mesmo? E assim a gente vê essa de Queiroz como o grande representante do realismo português, certo? Então essas características do realismo para a gente começar a conversar. Do ponto de vista do realismo, nós temos a prosa e a poesia, que se estabelece concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, nós damos a ela o nome de poesia parnasiana. Só que um detalhe muito importante, a poesia parnasiana não vai narrar a realidade, mesmo estando presente no mesmo tempo da prosa realista. A poesia parnasiana vai ser composta por vocábulos de dicionário, vocábulos arcaicos de difícil compreensão, e a preocupação dos poetas parnasianos é com a forma e o rigor poético, no sentido de que, lembrando da origem do nome, o Parnaso seria o lugar onde os poetas seriam guiados pelas ninfas para que eles pudessem compor as mais belas poesias, ou seja, poesias que discorrem sobre a antiguidade clássica, sobre as divindades, sobre naturezas mortas, sobre paisagens, sobre acontecimentos da natureza, nunca com uma carga realista, nunca preocupada em narrar problemas sociais, mas sim uma coisa totalmente acima dos problemas, como se os parnasianos estivessem e se achassem no direito de estar acima dos problemas, certo? Então, temos a poesia parnasiana com aquele rigor do soneto italiano, como a gente viu, 2 quartetos, 2 tercetos, em sua maioria decassílabos, certo? Também podendo ser alexandrinos, que seriam 12 sílabas métricas, os decassílabos 10. E esse rigor com rimas ricas, por exemplo, que são rimas entre classes gramaticais diferentes, certo? E entre os poetas parnasianos do Brasil, nós temos a trindade parnasiana, que é o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa, com destaque para o primeiro, Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, um dos que mais soube traçar as características parnasianas na produção poética brasileira dessa época, reconhecidíssimo até hoje, no sentido de fazer valer todas essas especificidades desse momento, lembrando que todos esses momentos, realismo, simbolismo, que eu vou falar adiante, parnasianismo, eles têm uma origem europeia, particularmente francesa, e depois eles desabrocham em produções nacionais, aqui no Brasil, certo? Então, no parnasianismo, o que eu tenho para lembrar é isso, com destaque para Olavo Bilac, sonetos como Língua Portuguesa, Via Láctea, mostram um rigor quase não, com certeza excessivo, da forma,
da métrica e de uma coisa que, a meu ver, asfixia o fazer poético, no sentido de que não permite ao poeta nenhuma liberdade, certo? Um pouquinho mais para frente, já no finzinho do século XIX, nós temos o simbolismo, também, como eu disse, de herança francesa, e o simbolismo vem com uma característica interessante de sugestividade, certo? O simbolismo, como o nome diz, lida com símbolos, e os símbolos não mostram a coisa como ela é, eles sugerem, certo? Portanto, você vai ver uma predileção muito grande pela cor branca nos poemas, então você vai falar muito de neve, de luar, de neblina, do véu da noiva, da nuvem, da luz, das coisas que relativas à cor branca, numa sugestividade muito grande. Também uma intensa musicalidade e, no caso dos escritores simbolistas brasileiros, um apego forte à religiosidade, porque veremos o maior exemplo dos simbolistas brasileiros, que é Cruz de Souza. Ele é imensamente apegado à religião, tal como Alfonso de Guimarães, que nós estudamos, né, o Solitário de Mariana, com seus 14 filhos. Cruz de Souza nos traz uma musicalidade intensa, uma religiosidade, que é mais forte em Alfonso, mas que em Cruz de Souza também está presente. E essa sugestividade, essa sinestesia, que é você brincar com vários sentidos, né, do corpo humano. Então, em um único verso, você explora o olfato, a visão e o paladar, por exemplo, de seu leitor, com expressões que tenham a ver com com o que o verso nos traz, certo? Com os vocábulos utilizados. Então, o simbolismo é isso, é você se valer de símbolos para sugerir algo. Uma poesia também muito pautada pelo rigor da forma, você vai ver, em sua maioria, sonetos, mas poemas, às vezes, mais longos, mas seguindo esquemas de quartetos, com rimas, métrica. Então, é uma poesia ainda muito presa ao rigor da forma, mas que se afasta daquela índole superior dos parnasianos para apenas sugerir certas sensações, incluindo nisso tudo uma grande musicalidade e em alguns pontos, no caso primordial do Brasil, uma intensa religiosidade também, certo? Se eu posso citar exemplos de poemas de Cruz de Souza, eu cito Antífona, que é talvez o poema manifesto do simbolismo brasileiro. Eu trouxe um pedaço dele para vocês na aula. Quem tiver curiosidade, pesquise para ler na íntegra, que é uma aula de simbolismo, o único poema, certo? Então, passamos pelo simbolismo, passamos pelo parnasianismo, a prosa realista que interpõe esses dois momentos, para que o início do século XX seja marcado por um ensaio do que viria a ser a maior revolução na história da literatura brasileira, que é o modernismo. E esse ensaio se caracteriza, portanto, com o nome de pré-modernismo. É tudo o que acontece do ano de 1902 até o ano de 1922. São 20 anos imensamente produtivos do ponto de vista literário no Brasil, em que uma série de autores reúne elementos distintos para começar a se libertar desse rigor formal até então explorado, desde os quinhentistas até os árcades, os românticos, realistas, parnasianos, simbolistas, certo? Pela primeira vez, você tem uma gama de escritores que, ao mesmo tempo, valem-se de técnicas distintas para se libertar desse rigor formal e desse rigor, muitas vezes, temático também. Então, nós temos, no pré-modernismo, 5 grandes autores,
Perdão, 5 grandes autores. O ano de 1902 é a marca porque é o ano de publicação de 2 livros, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, certo? Então, temos esses 2 autores, Canaã fazendo uma abordagem ecológica, sobre uma área de reserva, e Os Sertões dizendo sobre a Guerra de Canudos, certo? Suas consequências, seus desastres, principalmente humanos e históricos. Se a gente for parar para pensar que Canudos é constantemente desvalorizada, certo? Além desses 2, nós temos que citar também Monteiro Lobato, com a sua obra infantil, que talvez que sem sombra de dúvida é a obra mais importante da literatura brasileira infantil, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e os seus contos, né, publicados em Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, onde ele nos dá uma abordagem muito interessante do povo caipira, suas dificuldades, e a sua falta de assistência, certo? Que ficou marcada em 2 personagens que a gente conhece muito bem, o Jeca Tatu, preguiçoso porque doente porque não tem assistência do governo, né? Jeca Tatu tem amarelão, que é uma doença que a gente vê nos estudos de biologia, e quase 30 anos depois, ele cria o Zé Brasil, que também não é assistido pelo governo, de modo que tem condições de vida muito, muito precárias, certo? Então, nós temos esses 2 personagens para caracterizar o empenho de Monteiro Lobato em narrar as dificuldades do caipira brasileiro. A gente não pode deixar de citar que Monteiro Lobato era racista, e foi racista na concepção de sua literatura infantil e de sua literatura adulta, mas isso não nos dá o direito de não ler Monteiro Lobato. Monteiro Lobato necessita ser lido para que os erros de Monteiro Lobato não se repitam em pleno século XXI. Monteiro Lobato é herdeiro de uma mentalidade arcaica, racista, latifundiária, que não via igualdade entre os pretos e os brancos, de modo que ele deixa bem claro isso em vários textos, mesmo a gente vendo o conto Negrinha, em que ele defende Negrinha, ele coloca o narrador numa ironia muito profunda, concordando com como que eu posso dizer, com os castigos de Dona Inácia, até que Negrinha morre, e a gente fica sem saber a posição do autor, mas que fique claro que Monteiro Lobato vem de uma linhagem ideológica do racismo, que ele expôs por pura influência de uma geração, e que precisa ser lida, precisa ser impressa, precisa ser editada, para que as pessoas possam ter acesso a isso e os erros não sejam repetidos, certo? Eu termino o pré-modernismo citando Lima Barreto, que é um autor preto, que também sofreu intenso preconceito, principalmente de publicação, foi internado 2 vezes, como sendo louco, né, diagnosticado como louco, que deixou uma obra de vital importância na literatura brasileira, a saber, os livros como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Brusungandas, Clara dos Anjos e outros tantos trabalhos muito bem feitos no sentido de também trazer à tona uma realidade brasileira cruel, principalmente do ponto de vista racial, e com certas inovações que vão combinar na semana de 22, que a gente já vai falar sobre ela, certo? Vamos pensar comigo, porque são 5 autores. Então, tem Graça Aranha, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos, que é o nosso poeta do pré-modernismo.
Eu digo Augusto dos Anjos no pré-modernismo por uma questão temporal também, porque a obra poética de Augusto dos Anjos é tão complexa que a gente não deve colocá-lo em nenhuma escola. Ele se influencia por várias escolas, como o romantismo, o parnasianismo, o simbolismo, e nos traz coisas novas que não podem ser colocadas no modernismo pelo tempo e não podem já se enquadrar aos moldes que o influenciaram primariamente, de modo que Augusto dos Anjos é um ponto de interrogação na literatura brasileira pela complexidade de sua poesia. É uma poesia, assim, que segue muitas vezes um rigor de forma, outras vezes nem tanto, mas que surpreende por um vocabulário científico, um vocabulário muito diferente daquilo que se usava em poesia, né? Ele coloca elementos como carbono, amoníaco, cadáver, outros termos que não orgânicos, né? Por assim dizer, científicos mesmo, de vocábulos de uma utilização técnica, científica, que não tinha lugar na poesia. Augusto dos Anjos nos traz isso, certo? Então, estão aí os 5 autores do chamado pré-modernismo. E agora a gente parte dessa metade da aula para frente com as características do modernismo. Eu vou começar falando do modernismo português. Antes, eu vou lembrar as vanguardas europeias que a gente estudou e que influenciam tanto o modernismo português quanto o modernismo brasileiro, certo? As vanguardas europeias que a gente estudou o cubismo, né, que tem o seu principal expoente sendo Pablo Picasso, certo? Muito usado na pintura, você vai ver também uma influência do cubismo nos trabalhos de Tarsila do Amaral, aqui no Brasil, Anita Malfatti. Você tem o dadaísmo, de Marcel Duchamp, como a gente viu, aquela fonte, que é o mictório invertido, numa crítica à irracionalidade da guerra, sendo produzida, portanto, uma arte irracional que imita a irracionalidade da guerra, certo? Nós vimos o futurismo, que é aquela pintura rápida que transmite movimento, muito influenciadora de Fernando Pessoa, principalmente em seu heterônimo Álvaro de Campos. Nós vimos o expressionismo de Edvard Munch, com o seu O Grito, certo? E até certo ponto algumas coisas de Van Gogh também. Dadaísmo, cubismo, expressionismo, futurismo. Olha, eu acredito que eu tenho dito todos, mas, de qualquer forma, se eu me esqueci de algum, ou eu me lembro mais para frente, ou a gente vê na aula depois. Eu sei que os principais são esses, e uma característica importantíssima, que vocês não podem esquecer. O impressionismo não é uma vanguarda europeia, porque ele vem antes, certo? Por uma questão unicamente temporal. O impressionismo mas é um pouco mais antigo do que as vanguardas europeias. Ele é fundado com um quadro de Claude Monet, que o título traduzido fica A Impressão, o Nascer do Sol, em que Monet capta a sua impressão daquela cena, do nascer do sol. Então, daí vem o nome impressionismo, certo? A impressão do artista, aquilo que ele está vendo. Não é uma vanguarda por conta unicamente do tempo, certo? E essas vanguardas a gente tem que entender por que o nome vanguarda. Vanguarda vem do francês, avant-garde, que significa à frente de. Então, todas essas escolas vanguardistas que eu citei para vocês, elas têm como característica fundamental uma arte que propõe ir à frente dos padrões de seu próprio tempo, certo? E com isso você acarreta pessoas que não te entendem, você é massacrado, você é dito como louco, como doente, como qualquer coisa, menos entendido da maneira como você quer ser entendido, ou pelo menos
a priori você não é entendido. Muito tempo depois as pessoas vão estudar e vão ver, nossa, o que o cara fez tem muito sentido. É sempre assim, os movimentos de vanguarda são taxados de irracionais no início e depois são glorificados pela força que eles têm de existir antes daquilo, certo? Antes do que viria a ser moderno, certo? Como um prenúncio muito curioso do que o modernismo nos traz. Então, essas vanguardas todas, elas influenciam em diferentes pontos o modernismo que nasce também na Europa. Nós vamos focar aqui no modernismo português, na figura principal de Fernando Pessoa, e o modernismo brasileiro. O modernismo português tem início em 1915, com a publicação da revista Orfeu, onde participam diversos autores, tanto brasileiros quanto portugueses, entre eles Fernando Pessoa, que é, sem sombra de dúvida, o maior nome do modernismo português e talvez um dos maiores, com toda certeza, um dos maiores nomes da literatura mundial. Fernando Pessoa foi uma pessoa muito criativa, e sua criatividade chegou a tal ponto de que ele criou dentro de si outras pessoas com biografias e estilos próprios poéticos distintos. Essas outras pessoas ele chamou de heterônimos, que são os outros nomes. Não eram pseudônimos, não eram nomes falsos, eram outros nomes, que, segundo ele, possuíam características distintas, tanto na biografia quanto na fisionomia, que não existia, né? Só existia dentro da cabeça dele, quanto da produção poética, como veremos. Fernando Pessoa teve mais de 127 heterônimos. A gente não sabe até que ponto isso é um excesso de criatividade ou é um distúrbio mental, mas a gente foca no vestibular em 3 deles. O primeiro deles, tido como mestre de todos os heterônimos, chama-se Alberto Caeiro. Alberto Caeiro apresenta uma característica de uma poesia muito simples, com vocábulos muito simples, com reflexões muito simples, propõe o fim do pensamento racional, ou seja, você tem que apenas observar a vida, você não precisa pensar sobre ela, nem sobre as coisas que você vê, você só vê. Então, você se pauta, Alberto Caeiro se pauta muito na sensação e não na razão, certo? Sua obra mais importante, O Guardador de Rebanhos. Já o Ricardo Reis é um médico que mora no Brasil, segundo nos conta Fernando Pessoa, é apaixonado pela antiguidade clássica e neoclássica, e nos traz poemas com estilo muito bem definido, praticado desde a antiguidade, que são as odes, certo? As odes que trazem suas musas, como Chloe, Marcenda e Lídia, e nos traz esse retorno à antiguidade, no sentido de nos fazer pensar mais sobre as coisas, mas não num sentido triste ou pessimista. Ricardo Reis nos diz de que tudo vai acabar, mas sentemos à beira do rio para ver tudo acabar, entende? Uma contemplação da vida e da existência humana, sabendo que o resto é sombra de árvores alheias. Então, regue as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias, certo? Segundo ele, os deuses só são deuses porque não pensam nisso. Então, se o Deus pensa que é Deus, ele arranja muito problema. Então, ele só é Deus, ou os deuses, no caso dos deuses greco-latinos, eles só o são porque não o pensam. Eles apenas são, certo? E, por último, o nosso revoltadíssimo Álvaro de Campos, um poeta futurista, que tem 3 fases. Uma primeira fase, onde
ele se vicia em ópio e escreve um poema chamado O Opiário, dedicado ao amigo Mário de Sá Carneiro, que também é um outro grande poeta português que se suicida brevemente. Uma segunda fase, onde ele contempla todo o progresso e toda a tecnologia que Portugal se vê industrializando-se, e ele expressa isso em odes belíssimas, odes modernas, não as odes clássicas de Ricardo Reis, odes modernas, odes totalmente modernas, que são a ode triunfal e a ode marítima. E uma terceira fase de sua produção poética, que é enorme, é uma fase muito pessimista, em que ele se desencanta com as coisas que uma vez ele glorificou, e o maior exemplo dessa fase é um poema chamado Tabacaria, certo? Então temos aí Fernando Pessoa, por que não dizer Pessoas, e os seus 3 heterônimos principais. Para que, em 1922, a gente passe ao grande evento da cultura brasileira do século XX, sem sombra de dúvida, que é a Semana de Arte Moderna de 22. Antes disso, a gente tem que pensar que em 1917 você teve 2 exposições. Você teve a exposição de Lazar Segal e a exposição de Anita Malfatti, exposições de quadros. E esses quadros, eles foram expostos aqui no Brasil depois da viagem dos 2 pintores à Europa, e Monteiro Lobato, nosso escritor da época do pré-modernismo, esteve na exposição de Anita Malfatti como crítico de arte e publicou um artigo ferrenho em que ele acabava com a exposição, chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele se pergunta até que ponto isso que a senhorita Anita Malfatti está fazendo pode ser considerado arte. E aí a gente vê mais uma postura totalmente arcaica e preconceituosa de Monteiro Lobato, no sentido que ele não procura entender a inovação modernista que Anita e Lazar Segal estavam trazendo. E essas duas posições, então, são prenúncios muito breves do que viria a ser a Semana de Arte Moderna de 22, ocorrida nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, no caso, por ocorrer no teatro, seria uma exposição de quadros, uma leitura de poemas, de manifestos, uma exposição teatral, uma exposição musical, e dela participam grandes nomes como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti del Picchia. O nosso Graça Aranha, que nós conhecemos no pré-modernismo, simpatiza muito com essas ideias. Ronaldo de Carvalho, que participou da revista Orfeu em Portugal. Todos eles se reúnem. Heitor Villa-Lobos, com suas músicas. Todos eles se reúnem para fazer esse evento de 3 dias no Teatro Municipal, no intuito de mostrar uma arte modernista. E aí, nós temos as consequências da Semana de Arte Moderna, porque, primeiramente, ela foi um fracasso. Os jornais disseram que estava todo mundo louco, e que aquilo não era nem um pouco... Não tinha nada de arte, não tinha nada de razão, e que não devia ser levado a sério. Só que a gente tem que lembrar que Mário de Andrade e Oswald de Andrade queriam tanto chamar a atenção que distribuíram tomates, né, para que o povo que estava assistindo às apresentações da Semana de Arte Moderna, se eles não gostassem, eles podiam jogar os tomates. E foi isso que eles fizeram. E isso saiu na capa do jornal da época, como um fracasso total, mas é aquela história, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A Semana de Arte Moderna foi falada, ela estava na boca do público. E ela acarreta consequências fantásticas para a literatura e para a arte brasileira depois disso, para a música, para o cinema, principalmente na literatura, que é o nosso caso, porque dela saem os 3
grandes escritores da primeira geração modernista, que é a chamada fase heróica, né, em que os escritores são tidos como heróis que sustentam a bandeira do modernismo até que ele se firme como algo a ser respeitado, que são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Emanuel Bandeira, que não participou da Semana de 22, mas escreveu o poema Os Sapos, que foi lido na Semana de 22 por Ronald de Carvalho. A gente analisou em aula. É um poema que acaba com os poetas parnasianos, de uma maneira muito irônica, muito moderna, e então a gente tem esses três autores no primeiro tempo modernista, certo? Os três são de uma importância imensa. O que eu posso citar para vocês? Oswald de Andrade talvez tenha sido o mais modernista de todos, com seus poemas quase que sínteses, poemas de 4, 5 linhas, às vezes uma, às vezes duas, que narravam cenas da cidade, principalmente da cidade de São Paulo, onde ele morava, ou também cenas da história do Brasil, porque ele se propõe a contar a história do Brasil, não a que foi, mas a que deveria ter sido, então, com todos os seus podres, né, por assim dizer. E também publica os dois maiores manifestos da época, que é o Manifesto Antropofágico e o Manifesto da Poesia para o Brasil, dos quais eu ressalto o primeiro, pelo fato de que a antropofagia de Oswald de Andrade nos propõe uma ida ao estrangeiro e uma absorção quase que como alimentícia da cultura, como se você comesse a cultura estrangeira, e ao retornar ao seu país você regurgitasse uma literatura nova, baseando-se no que ele viu lá fora, certo? A antropofagia quase que como uma coisa mágica de assimilação do externo para a produção de algo novo aqui dentro, certo? Mário de Andrade, eu posso dizer que ele tinha um profundo amor pela cidade de São Paulo, era professor de piano, então muitos dos poemas têm a ver com matemática musical, e foi o responsável pela única rapsódia escrita em literatura brasileira, que é Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, que diz muito sobre o Brasil, um romance totalmente pautado no folclore, nos ditos populares, nas lendas, e totalmente desgeografizado, ou seja, Macunaíma vai de São Paulo ao Amazonas em poucos passos, uma coisa fantástica até certo ponto, no sentido de ultrapassar o real, e fantástico como adjetivo no sentido de que de uma das maiores expressões, talvez, do caráter do povo brasileiro, desde a época e podendo ser estendido até os dias de hoje, em muitas situações, certo? Por último, Manuel Bandeira, o nosso poeta que esperou a morte a vida toda, tem um início de carreira pautado por poemas tristes, influenciados pelo parnasianismo, pelo romantismo. Depois descobre o modernismo, se encanta com ele e passa a praticá-lo até o fim da vida, sendo um dos grandes nomes desse movimento. O seu livro de maior destaque dessa fase modernista é Libertinagem, sem sombra de dúvida, em que ele encara a morte de uma maneira totalmente irônica, totalmente agradável, perto de tudo que ele havia sofrido. Ele encara a morte com muita leveza, e isso faz com que ele viva melhor e com que os poemas sejam mais palatáveis para nós, leitores, certo? Do segundo tempo modernista, a gente viu 10 autores, eu não vou ter tempo de dizer sobre todos eles, principalmente pela relevância dos vestibulares, do Enem, no nosso maior caso. Eu cito 2, lembrando que o segundo tempo modernista, ele retoma um pouco das características anteriores ao modernismo, ou seja, é um modernismo um pouco mais controlado, é um modernismo onde os poetas voltam a escrever sonetos, voltam a escrever formas fixas, voltam a usar métrica, rima,
E nem por isso deixam de ser modernos, porque eles são modernistas no tema, eles são modernistas em inovações linguísticas, em inovações estruturais na página, e por isso, sem sombra de dúvida, não largam o modernismo, mesmo abarcando características anteriores a ele. Os dois grandes nomes dessa fase para vocês, pela relevância no vestibular, Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos. Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta de Itabira, Minas Gerais, um poeta que dividiu a própria poesia em nove classes, como a gente já estudou, um poeta profundamente ligado ao seu tempo, né? Tanto é que a palavra que Drummond mais usa em todos os seus livros, não, no conjunto dos poemas, é tempo, né? Marcado no primeiro livro, que se chama Alguma Poesia, publicado em 1930, por uma forte ironia, por uma forte irreverência, isso tudo influência da primeira geração modernista, e marcado também pela trilogia de guerra, que são os livros que ele escreveu quando o Brasil vivia concomitantemente a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial, que são Sentimento do Mundo, de 1940, José, de 1942, e A Rosa do Povo, de 1945. Para muitos críticos, o melhor livro de Drummond. A Rosa do Povo traz temáticas fantásticas desse desejo popular pelo fim da guerra, reflexões ideológicas, reflexões sentimentais, mas não com um sentimentalismo grande, mas sentimentais no sentido de tentar organizar os sentimentos de angústia, de repressão que se tinha nessa época para tentar achar uma luz no fim do túnel, como se a guerra parecesse não ter fim, a Era Vargas parecesse não ter fim, certo? E nosso querido Graciliano Ramos, o que eu posso dizer é que ele é o mestre dos mestres do que a gente chama, nessa segunda fase do modernismo, de regionalismo. Regionalismo é uma literatura pautada na região que o escritor vive, no relato fiel da sua região, dos seus problemas e das suas qualidades. Então, nós temos escritores regionalistas, principalmente no Nordeste, mas temos em outras regiões, como é o caso que eu citei na aula do regionalismo sulino, de Érico Veríssimo, aí mais focado para as provas do Sul, o Érico Veríssimo. O Graciliano é um exemplo dos maiores, o maior, na minha opinião, do regionalismo nordestino, certo? É um escritor muito preocupado com a falta de linguagem de seus personagens. Vejam bem que não é a falta de língua, porque todos eles falam. Eles falam, mas não se comunicam efetivamente. Então, a preocupação de Graciliano Ramos é com a linguagem, porque falta de linguagem é submissão. Então, submissão entre um homem e uma mulher, como é o caso de Madalena e Paulo Honório, em São Bernardo, submissão entre um vaqueiro e seu patrão, como é o caso de Fabiano e o seu patrão, em Vidas Secas, e tudo isso Graciliano traz em romances como Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, certo? Também escreveu contos, mas o que nos cabe comentar aqui são apenas sobre os romances que têm essa preocupação com a linguagem, narrando uma realidade totalmente árida, totalmente cruel do Nordeste brasileiro, as suas secas, a sua geografia bárbara, que mantém uma seca natural que é acirrada, né, que é prolongada por, por uma questão de governo mesmo, né, a falta de investimentos, a falta de cuidado, a corrupção, o desvio, e a gente vê a manutenção da seca. A seca no Nordeste é um problema natural, mas a manutenção da seca é um problema intencional, completamente voltado às políticas públicas. E a gente vê que isso é uma coisa que se prolonga desde o século passado,
retrasado, então nós vemos que a manutenção da seca no Nordeste é uma questão política, certo? Para finalizar, a gente tem o terceiro tempo modernista, que eu chamo a atenção de vocês por terem 2 aniversariantes centenários esse ano. Não sei se as provas vão homenageá-los, mas eu espero que sim. Mas 2 autores que fazem 100 anos esse ano e um autor, sem sombra de dúvidas, extremamente necessário na literatura brasileira. Eu vou começar por ele, que é João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa é um autor até certo ponto regionalista, né? Ele vai narrar a região de Minas Gerais, principalmente o norte de Minas Gerais e a sua fusão com o sul de Goiás e o sul da Bahia. É um estudioso de muitas línguas, o que dá a ele liberdade para criar palavras que fundem prefixos e sufixos de línguas distintas, de traduzir, de inventar palavras, como é talvez a característica mais conhecida de sua obra, que são os neologismos de Guimarães Rosa, né? Palavras que ele inventa para dizer o que ele quer dizer e não encontra palavras que o digam. Ele foi um escritor de contos, primordialmente, e um escritor de um dos maiores e melhores romances da literatura mundial, que é A Grande Sertão Veredas, que, como a gente viu, narra é um monólogo em capítulo único, em que o personagem principal, Riobaldo, conta a sua vida de jagunço para um possível doutor que escuta. Talvez João Guimarães Rosa, lembrando que ele foi médico formado pela Federal de Minas Gerais e depois foi diplomata. Dos contos, eu cito o livro Sagarana, que é um marco inicial da terceira fase do modernismo, publicado em 1946, ainda que essa terceira fase seja conhecida como a geração de 45, Sagarana é de 46, e é uma das primeiras publicações desses principais autores da terceira geração. Cito também Primeiras Histórias, que são 21 histórias mais curtas, Sagarana são contos mais longos, e a importância de João Guimarães Rosa é trazer sempre, na maioria de seus contos, uma briga eterna entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, num jogo de conceitos universais. O crítico Antônio Cândido diz que João Guimarães Rosa se trata de um surregionalismo, né? Algo que vai além do regionalismo. Por quê? Porque por mais que as cenas se passam no interior de Minas Gerais, entre os jagunços e entre a população muitas vezes pobre, a discussão dos temas que se dá no enredo são temas essenciais, a vida, a morte, o bem, o mal, Deus e o diabo. Então, por isso Antônio Cândido brilhantemente nos orienta a chamar João Guimarães Rosa de um escritor surregionalista, ou seja, está acima do regionalismo, certo? E os nossos 2 aniversariantes, João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano, também diplomata, que morou muitos anos fora do Brasil, mas que deixou uma obra muito, muito rica do ponto de vista poético, pela experimentação que ele fez com o uso de rimas toantes, como a gente bem viu, que são as rimas que têm a vogal tônica, a mesma vogal tônica e a vogal seguinte, né? A exemplo, lágrima não, porque lágrima é proparoxítono, perdão, mas vamos pensar, vida e aflita, certo? Vida e aflita. São 2 palavras que não rimam do ponto de vista sonoro e escrito, né? Vamos dizer, como ela se escreve. Mas ela rima toantemente, quando a gente pensa que as vogais tônicas das 2 são I, seguidas da vogal A, vida e aflita. Então, isso é um exemplo de rima toante, que é muito usada
na poesia de João Cabral de Melo Neto. A gente destaca, a nível de vestibular, um poema chamado Morte e Vida Severina, que ele conta a trajetória de um retirante lá do sertão, passando pelo agreste, até chegar na zona da mata nordestina, e esse percurso é todo pautado pelas reflexões de se o retirante vai mesmo sobreviver até o fim. Ele vê muita miséria, ele vê o rio seco, ele vê as pessoas morrendo, e tudo isso é narrado de maneira brilhante por João Cabral de Melo Neto. Eu tenho a impressão de que o Enem vai colocar algum pedaço de Morte e Vida Severina na sua prova, porque é o poema que João Cabral considerava o mais fácil de ser entendido, já que muitas vezes a gente acha que a poesia dele é um pouco hermética, um pouco difícil. Eu tenho a impressão de que o Enem vai cobrar alguma coisa sobre Morte e Vida Severina. Posso estar errado, mas é o meu palpite. E, por último, falaremos da também centenária Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, mas criada no Brasil desde muito pequena. Também tem uma característica única e muito marcante, que é o desenvolvimento dos romances e contos psicológicos. Clarice nos brinda com uma coisa muito forte, trabalhada na introspecção das suas personagens, de modo que, para Clarice, não importa se vai haver diálogo ou não nos textos, se vai haver enredo, se vai haver história, o importante são as reflexões que ela tem a fazer, se colocando dentro da cabeça de sua personagem. O que é aquela personagem? Uma mulher de classe média. O que ela pensa sobre os filhos, sobre o marido, sobre a casa, o que ela pensa sobre a vida, o que ela pensa sobre a morte, sobre o dinheiro, sobre as paixões. Ela sente revolta, ela sente medo, e tudo isso vai ser narrado pela própria personagem, sob o comando da escrita magistral de Clarice Lispector, certo? Eu posso ressaltar de Clarice os livros de contos Laços de Família e Felicidade Clandestina, e posso ressaltar os romances Água Viva e A Hora da Estrela, dentre outros muitos trabalhos que Clarice nos presenteou, certo? Por último, gente, eu gostaria de fazer um comentário bem rápido a respeito das tendências contemporâneas, né? Como eu disse que eu ia terminar a nossa revisão de hoje, para vocês não se preocuparem muito, porque toda vez que cai alguma coisa relativa a tudo que foi produzido a partir de 1950, as interpretações são muito pautadas se você souber dizer, o autor fez parte de uma época em que o Brasil vivia o regime militar. O autor, ele é do concretismo. O autor, ele é da poesia marginal. Então, a gente tendo uma pequena noção das coisas nessa parte, a gente já consegue matar essas questões, porque a gente tem que pensar o seguinte, a partir de 1950, existem muito poucos estudos na literatura para se entender o que foi feito a partir dali. Literatura, a gente estuda sempre a coisa que passou, né? Nunca a coisa que está acontecendo ou que aconteceu há pouco. De modo que, de 1950 para frente, nós temos estudos ainda incipientes no sentido de traduzir, de fato, as coisas que aconteceram, certo? Então, eu começo falando para vocês do concretismo, que é uma escola pautada muito influenciada pelo modernismo, por Oswald de Andrade, principalmente, que trata a palavra como uma escultura, de modo que ela tem um lugar fundamental no papel, e ela pode ser vista de todos os lados, quebrada, dividida, ao inverso. Então, essa quebra da poesia em letras, em sílabas, em formas de se escrever, tudo isso faz parte da característica concretista, como a gente definiu como sendo verbovico-visual, né? Voque visual, uma coisa assim. Não. Gente, eu vou
até pesquisar aqui para não falar besteira. Para vocês. Verbovocovisual, exato. Verbovocovisual, que diz o quê? É uma poesia que lida com o verbo, que é o verbete, a palavra, enquanto estrutura própria. Voco, que lida com o som das palavras, então você agrupa coisas com sons parecidos, com não propriamente rima, mas umas coisas que têm sons parecidos. E visual, então a maneira como você vai estruturar o seu poema no papel. Você vai cortar as sílabas, você vai cortar as linhas, não precisa ser uma linha embaixo da outra, como toda a poesia até então vinha fazendo. Você pode quebrar as coisas. E quando você quebra, você tem um movimento concretista, que é principalmente conhecido pelos irmãos Campos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e Décio Pinhatari, certo? Os três maiores autores concretistas. Do concretismo tem um braço que se revolta no sentido de uma maior experimentação ainda das formas e dos jeitos de se fazer a poesia, e escultura e arte, e aí nós temos um movimento neoconcreto. No caso da literatura, o maior expoente, sem sombra de dúvidas, é Ferreira Goulart, que rompe com os concretistas, numa busca incansável das inúmeras e infinitas possibilidades de se fazer um poema. Então, temos esse Ferreira Goulart como expoente do nosso neoconcretismo. E depois eu trago para vocês a poesia marginal, que é a poesia dos anos de chumbo, né, da época da ditadura militar, que vai de 64 a 85. Nós temos poesia marginal pelo fato de que ela se divulgava marginalmente. Ela não eram poetas publicados por grandes editoras, porque eram poetas que falavam mal do governo militar, por isso muitos perseguidos, torturados, mortos, mas que divulgavam seus poemas em casa. Eles imprimiam no mimeógrafo, que é o avô da impressora, né, o pai da impressora, não sei, e eles faziam as cópias dentro das casas, das suas próprias casas, e divulgavam entre os amigos de uma maneira quase que clandestina. Por isso, poesia marginal. Daí eu cito Paulo Leminski, Cacaso, Chacal e Ana Cristina César. Chacal e Cacaso já caíram no Enem, possivelmente Leminski e Ana Cristina César possam vir a cair, certo? Fica aí para vocês se situarem temporalmente a respeito desses autores. E por último, eu cito para vocês outros nomes que estão nesse meio tempo e também após ele, tanto no romance, como é o caso de Milton Ratum, Fernando Sabino, e outros tantos, como é o caso de dramaturgos como Osman Lins, Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues, como é o caso dos contistas como Rubem Alves, Rubem Braga, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, e os poetas mais modernos, talvez eu falei muito sobre poesia marginal, os poetas mais modernos, deixa eu ver quem eu posso dizer para vocês, Alice Ruiz, que é mulher de Paulo Leminski, e os poetas do século XXI não vão ter grande relevância para o vestibular, não. Eu acredito que Alice seria o maior exemplo de um fruto da poesia marginal que ainda produz, né? Estando viva. E é isso, gente. Eu acredito que eu situei um parâmetro geral das nossas escolas estudadas. Estou aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem daqui até a prova. Desejo a todos um excelente fim de ano e mais excelente começo de ano, com um sucesso merecido nos vestibulares. E estou aberto para as dúvidas, para o que vocês precisarem. A gente está aqui, tá certo? Eu agradeço muito a paciência e a compreensão de vocês em todos os nossos encontros, o carinho de vocês com as perguntas, com os comentários.
Espero que o ano que vem, se tudo der certo, eu possa continuar aqui para ajudar outros amigos que virão nessa nossa etapa pré-vestibular, tá certo? Fica o meu abraço, os meus desejos sinceros de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, e o meu desejo também fiel e verdadeiro de uma boa prova, que vocês possam lembrar das coisas que vimos durante o ano, não só comigo, como com todos os outros professores, para que tudo dê certo, tá certo? Um abração, fiquem bem e sigo à disposição do que precisarem, certo? Um abraço, gente. Até mais.